Oitavo ano, vamos então para a nossa quinta aula sobre o período regencial. No final da aula anterior, nós vimos uma das revoltas que aconteceram no período regencial, a cabanagem. Nesta aula, nós veremos mais 3 revoltas. Depois teremos mais uma aula ainda para ver mais 2 revoltas importantes que aconteceram no período regencial. Já dá para vocês perceberem, então, que foi um momento da história do Brasil bastante agitado, bastante conturbado, com muitas revoltas e muitos conflitos armados, muitas mortes, consequentemente. Então, vamos lá para conhecer mais algumas das revoltas que aconteceram no período regencial. Começando pela chamada Rusga, que aconteceu no Mato Grosso, na província do Mato Grosso. Bem, na província do Mato Grosso, 2 grupos disputavam o poder. Um grupo chamado Sociedade dos Zelosos da Independência e a Sociedade Filantrópica. Então, esses dois grupos políticos disputavam o poder na província do Mato Grosso. A Sociedade dos Zelosos planejava tomar o poder provincial, isso em 1835, porque o poder estava ligado à oposição deles, à Sociedade Filantrópica. Então, a Sociedade dos Zelosos queria tomar o poder do grupo da Sociedade Filantrópica. E aí, o conselho de governo que existia na província, as pessoas que se reuniam para ajudar a tomar as decisões, para evitar um conflito armado entre esses grupos políticos, nomeou como presidente da província um membro dos Zelosos, o João Poupino Caldas. Então, para evitar conflito, nomeou como presidente de província um membro da Sociedade dos Zelosos. Mas as camadas mais populares, que estavam numa situação de extrema pobreza, de dificuldade, só essa nomeação não ia ser suficiente para abafar, para acabar com a revolta da população mais prejudicada. E aí, esses populares, essa população mais pobre, vai sair armado nas ruas de Cuiabá, na capital da província, isso em 30 de maio de 1835, fazendo uma grande manifestação. Essa manifestação era consequência da crise econômica, porque a camada mais pobre é aquela que mais sofre com as crises, é a que falta o básico para a sua sobrevivência. Muitos com atraso de salários, passando necessidade com atraso de salários, o aumento da miséria social, por conta da crise econômica, e ainda sofreram uma forte repressão daqueles que estavam no poder, como sempre aconteceu. É sempre com muita violência, com muita repressão, muito forte a repressão contra esses movimentos. O movimento vai ser abafado nessas repressões e alguns dos integrantes vão ser condenados à morte e outros vão ser condenados apenas nas galés, ou seja, para trabalho forçado, vão ser condenados a trabalho forçado ou à prisão. Então, o movimento da Rusga não prosperou. O segundo movimento que nós vamos estudar na aula de hoje, a segunda rebelião, vai ser a Balaiada, que aconteceu na província do Maranhão. A província do Maranhão, gente, antes do período regencial, nos períodos anteriores, ela teve uma grande prosperidade, foi uma região que enriqueceu bastante e, claro, a população estava acostumada já com esta prosperidade. Mas o que sustentava a prosperidade no Maranhão, ou parte da riqueza da província do Maranhão, eram as grandes plantações de algodão. Só que desde os anos de 1830, da década de 30 do século XIX, a plantação de algodão estava entrando em declínio, estava em decadência, porque as exportações de algodão diminuíram bastante por conta da concorrência com os Estados Unidos. Os Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, também eram grandes produtoras de algodão, então tinha essa concorrência na exportação e a província do Maranhão foi muito prejudicada. A política do Maranhão era um conflito entre os liberais, chamado também de bentivis, e os conservadores, chamado de cabanos. Neste momento da revolta, da rebelião, o poder estava com os conservadores, com os cabanos. E os conservadores no poder perceberam a insatisfação dos poderes mais pobres. E aí, claro, que os liberais que não estavam com o poder começaram a apoiar os movimentos populares, tá certo? Aí você enfraquece quem está no poder e consegue ocupar o lugar deles.
E esse movimento dos populares vai se fortalecer bastante em julho de 1839, com a participação dos chamados balaios. Balaios eram artesãos, aquelas pessoas que faziam o balaio, você já deve ter visto em alguns lugares, aquela espécie de cesto feito de fibra de bambu, com tirinhas de bambu trançado. Então, claro, são balaios. E aí, eles conseguiram invadir e tomar o poder da mão dos conservadores. Só que a forma na qual eles tomaram o poder, com bastante violência e tudo mais, desagradou os liberais. E acabam perdendo o apoio dos liberais. Os liberais pularam fora. De forma que os liberais e conservadores, que são adversários políticos, vão se unir contra os revoltosos, vão se unir contra os balaios. Então, os dois grupos políticos que havia, eles não se simpatizaram mais com as reivindicações das camadas populares e vão se unir contra eles. E aí, por conta da escalada de violência, eles vão apelar para o governo regencial. O governo vai enviar tropa para poder abafar. E essas tropas foram comandadas pelo coronel Luiz Alves de Lima e Silva, que mais tarde vai se tornar o famoso Duque de Caxias. Aqui no começo da carreira, ele vai se tornar o famoso Duque de Caxias. Vai enviar aproximadamente 8.000 homens, o que é um número muito grande para aquela época. E os conflitos ainda se estenderam por 2 anos. Apesar da quantidade superior numericamente do exército, vai se estender por 2 anos esse conflito. E, claro, como sempre, massacraram praticamente todos os revoltosos e os principais líderes do movimento. E estima-se aí em torno de 12.000 mortes na rebelião da Balaiada. A terceira revolta que nós vamos ver na aula de hoje vai ser a revolta dos malês. Quem eram os malês? Malês eram africanos e afro-brasileiros que eram muçulmanos. Eles vieram da África ou nasceram aqui no Brasil, mas eram muçulmanos, tá? Vinham já da tradição, vinham muçulmanos. Eram ou escravizados, ou alforriados, ou libertos, e eles se revoltaram em Salvador em 1835. Quais eram os motivos? Claro, contra a escravidão, já que ou eram escravizados ou ex-escravizados, e também contra a imposição do catolicismo, ou seja, eles eram obrigados a se tornar católicos, mas eles são muçulmanos. Então, claro, não querem abrir mão da sua fé, da sua religião, para aderir a uma religião, principalmente de maneira forçada. E, por fim, os maus tratos que esses escravizados, essas pessoas tinham naquele momento. O movimento vai tomar as ruas da capital da província, vai tomar as ruas de Salvador, mas, mais uma vez, será violentamente reprimido, tanto pelos membros da Guarda Nacional, que nós vimos o seu surgimento em aulas passadas, e também pelo Exército brasileiro. Vai terminar com muitas execuções, prisões, torturas e deportações. Principalmente aqui, que a população era predominantemente negra, o massacre foi gigantesco, nem abertura para negociações havia. Então, nós já vimos 3 revoltas na aula de hoje. Para não ficar com muitas, nós vamos separar. Na próxima aula nós veremos mais 2 revoltas e o desfecho desta unidade.